Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, certo? De língua portuguesa. Nós já nos conhecemos, sou a professora Joyce e nós estamos estudando o material 3, isso mesmo, essa já é a nossa quinta videoaula do material 3. Nós já vimos aí, então, a interpretação daquele primeiro texto, as questões, corrigimos, estudamos sobre a importância dos sinais de pontuação, sobre os principais usos aí dos sinais de pontuação. Falei para vocês fazerem de tarefa na última videoaula, vocês se lembram? Realmente verificarem aí o emprego desses sinais, que vocês lessem o material novamente, que vocês dessem uma estudadinha, fizessem as anotações, porque a partir dessa aula, então, vocês terão vários exercícios para fazer, várias atividades, que é o que nós vamos ver agora. Venham comigo, então, vamos lá? Olha só, aqui a gente tem o texto 2, tá? É uma tirinha da Leloca. E ela se chama Quando Eu Crescer. Então, olha aí no primeiro quadrinho. Quando eu crescer, quero ser astronauta. Mas como você vai conseguir isso? Você não gosta de estudar, né? Então, não sei se vocês se recordam. Quem são os personagens aí? São cobrinhas, não são cobras. Sempre. E eu tenho aqui, essa de lacinho é a Leloca e o de topetinho é o irmão da Leloca, tá? E aí ela fica, então, impressionada. Mas como que você vai ser astronauta? Você não gosta de estudar? Maninha, hoje em dia o computador faz tudo pra gente. É só apertar uns botões e pronto. Então, acabei de resolver. Quero ser jornalista. Pra quê? Para fazer uma reportagem sobre a primeira cobra perdida no espaço, né? Então, ela vai ser jornalista, ela decidiu ser jornalista. Por quê? Vai fazer uma reportagem sobre a primeira cobra perdida no espaço. Qual vai ser a primeira cobra perdida no espaço? O irmão dela. Por que ela acha que o irmão dela vai ficar perdido no espaço? Porque se ele for pro espaço sem gostar de estudar e acha que o computador faz tudo, imagina, um astronauta precisa estudar muito para conseguir chegar nessa profissão aí. Então ele vai ficar perdido no espaço, é o que ela acredita, certo? E eu tenho o emprego de vários sinais de pontuação. Então, ó, quando eu crescer, por que será que tem essas reticências aí no quando eu crescer? Por que será? Quando eu crescer, ele deixa aberto, vai ter mais coisas que serão ditas, né? Quando eu crescer, olha lá, é a primeira fala dele, né? Então, ele vai dizer mais, vai dizer agora, quero ser astronauta. Lembre-se do que eu falei para vocês, que sempre em tirinhas, histórias em quadrinhos, eu vou ter muito uso aí de pontos de exclamação para enfatizar as entonações, as diversas, né, os diversos sentimentos que podem estar envolvidos, tá bom? Mas como você vai conseguir isso? Por que ela usa? Né? Você não gosta de estudar? Ela usa 2 vezes o ponto de interrogação. Por quê, gente? Quando é que a gente usa ponto de interrogação mesmo? Quando nós fazemos perguntas diretas. Lembra disso? E aí, maninha? Hoje em dia, né, o computador faz tudo pra gente. Por que eu tenho essas 2 vírgulas aí? Ó, maninha. É uma expressão informal, né? Uma marca de uma linguagem informal aí. E ele é o quê? É um vocativo, lembra? Ele tá falando com ela, chamando. Maninha, vírgula, certo? Sempre que eu uso um vocativo, eu ponho vírgula. Hoje em dia, por que eu tenho essa vírgula aí? Quem lembra? Depois de hoje em dia, é uma expressão de tempo. As expressões aí que indicam tempo geralmente estão lá no final da frase. Quando ela tá no começo ou no meio da frase, como no caso aqui é uma vírgula antes e uma depois, tá? O computador faz tudo pra gente, é só apertar uns botões e pronto. Então, olha só, ele tá mostrando que essa empolgação, essa emoção, né, esse sentimento com os pontos de exclamação. Então, ela deixa em aberto, ela tá pensando, tem uma interrupção no pensamento, ó. Acabei de resolver. Quero ser jornalista. Novamente, essa emoção, essa empolgação, esse entusiasmo que a gente vê na fala dela. E pra quê? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E lá no final, né, que ela fala que vai fazer uma reportagem sobre, né, para fazer uma reportagem, vírgula, por quê? Ela vai dar uma explicação. Sobre a primeira cobra perdida no espaço. E põe, né, um ponto de exclamação para dar uma ênfase aí, justamente porque nós temos no último quadrinho a presença do humor, né, a quebra de expectativa, o que é que gera o humor na história em quadrinhos, geralmente é essa quebra de expectativa, tá? Então, vocês viram a quantidade de pontuações numa história em quadrinhos? É muito rica. E aí, cada uma tem um motivo, tem um porquê, tá bom? Então é importante que você interprete corretamente quando você vai ler, quando você vai produzir um texto também que você use corretamente os sinais de pontuação. E aí, nós tínhamos
as perguntas, vocês têm as perguntas aí no material. Olha, no primeiro quadrinho, a cobrinha, né, ela acredita que pode ser astronauta sem precisar. Mole, hein? A gente já falou sobre isso. Leia essas alternativas aí, olha, apertar uns botões A, usar o computador B, né, estudar o C ou ir para o espaço. Isso aqui é uma informação explícita, tá lá no texto. Volta lá, leia direitinho o primeiro quadrinho que você vai encontrar a resposta. É muito fácil, tá? 2. No segundo quadrinho, a irmã resolve ser jornalista por quê, né? Por que que ela resolve ser uma jornalista, então? Qual que é o motivo? Qual é a causa disso? Então, é aquela habilidade de identificar as causas, né? Identificar o porquê, o motivo de algo. Por que que ela resolveu ser jornalista? Olha só. A. Imagina que o irmão será um grande astronauta. B. Pensa que o irmão gostaria de ter uma irmã jornalista? C. Acredita que o irmão ficará perdido no espaço? Ou D. Tem vontade de ser jornalista? Tenho certeza que a hora que você leu todas as alternativas, você já encontrou a resposta certa. É muito fácil. 3. Por que foi usado o ponto de interrogação no primeiro quadrinho? Então, lá no primeiro quadrinho, por que tem ponto de interrogação, então? Nós falamos, hein? Falamos fácil, hein? Porque quando eu uso ponto de interrogação? 4. Por que foi usado o ponto de exclamação no segundo quadrinho? Também falamos disso. Se lembram? Leiam novamente, que vocês vão conseguir explicar certinho aí, com muita tranquilidade. E a 5. Por que foram usadas as reticências em Quando Eu Crescer? Reticências. Tem tanto lá no título quanto na primeira fala aí do irmão da Leloca. Falamos também já disso. Fácil. Olha lá, olha as alternativas. Você vai identificar na hora, tenho certeza. Olha, A, para indicar algo que iria acontecer. B, para indicar uma repetição. C, para indicar uma pergunta. Ou D, para indicar uma dúvida. Qual é, então, a resposta correta? É muito fácil, gente. Vocês vão fazer com muita tranquilidade, tenho certeza. E aí, em seguida, vocês tinham o texto 3, tá? O texto 3 era bem curtinho, é uma piadinha. Muito fácil também. Olha, o médico pergunta ao paciente: o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O paciente responde: impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado. Já pararam para pensar então? Olha qual que é o humor da piada, né? Por que sempre uma piada, o sentido dela, né, o humor, ele está justamente numa informação implícita, numa informação que não foi dita. E aí, por que é engraçado? Olha, o médico pergunta para o paciente: o senhor tomou um remédio que eu lhe receitei? Isso é normal, né? O paciente responde: impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado. Peraí, o que significa conserve fechado? O que significa? Muitos remédios têm escrito conserve fechado. Quer dizer assim, olha, você usa, abre, mas depois guarde fechado, tá bom? Mantenha sempre fechado, não deixe aberto. Por quê? Porque ele pode, né, perder a sua validade, a sua eficácia, não é? Mas foi isso que o paciente interpretou? Não. O que o paciente interpretou? Que não era para abrir, que era para manter fechado sempre. Certo? Então ele interpretou errado essa expressão aí, por isso que ele não tomou, tá bom? Vocês conseguiram identificar facilmente quando vocês leram já a primeira vez? Vamos observar também quais foram os sinais de pontuação empregados. Por que eu tenho dois travessões aqui, ó, o primeiro e o segundo? Fácil, hein? Porque eles indicam uma fala. E por que eu tenho os dois pontos, tanto depois de pacientes como depois de responde? Porque eles estão anunciando essa fala, lembra? O parzinho, dois pontos e depois travessão. Certinho, então eles estão sendo usados aqui anunciando que vai ter uma fala depois. Por que tem um ponto de interrogação aqui, né? Depois, né, nessa fala, de quem é essa fala? A fala do médico, olha lá. Por que eu tenho um ponto de interrogação? Por quê? Porque é uma pergunta, horas. O paciente, né, o médico está perguntando para o paciente. E por que eu tenho essa vírgula que é impossível, doutor? Por que tem essa vírgula antes de doutor? Você lembra? Porque ele está conversando com o doutor. O doutor é o vocativo, é a expressão que eu uso para me dirigir a ele, para chamar, né, para conversar com ele. Então, sempre o vocativo tem que ser separado do resto da frase por vírgula. Se está no final, tem que ter uma vírgula antes. E aí, por que tem dois pontos aqui, ó? O rótulo que dizia, né, conserve fechado.
Porque ele está anunciando que ele vai colocar exatamente a expressão que estava lá, né, lá no rótulo. Né? Então ele está copiando a expressão, transcrevendo a expressão do rótulo. E aí, conserve fechado, justamente, ele anunciou que ele ia transcrever, que ele ia dizer alguma coisa, e ele coloca entre aspas porque ele copiou de lá, ele transcreveu. Certo? Viram os diferentes sinais de pontuação num texto aí com tão poucas linhas, como é importante, como cada um tem a sua função? Vamos para as questões, que são muito fáceis também, olha. 1. No trecho. O senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O travessão indica o quê? Acabamos de falar. Ah, facílimo, hein? Será que é a fala do médico, a fala do paciente, a fala de um farmacêutico ou uma explicação? Ah, muito fácil. Olha lá no texto, veja certinho, acabamos de falar. Você vai identificar com muita facilidade, hein? 2. Na passagem, impossível, doutor. Essa vírgula, ela separa um termo que funciona como vocativo. Eu falei isso para vocês. Ele tem a finalidade do quê? O que é um vocativo mesmo? A. Explicar um termo. B. Se dirigir a alguém. C. Completar o sentido de outro termo. Ou D. De caracterizar uma palavra. O que é um vocativo? Falei também agora mesmo. Você prestou atenção? Então você vai tirar de letra, vai acertar na hora. 3. Tá? No trecho conserve fechado. As aspas destacam uma expressão. Que expressão é essa? O que é essa expressão aí? Por que ela está entre aspas? Está destacando o quê? Que ela está escrita incorretamente? Que gera o humor da piada? Muito conhecida? Ou escrita em muitas embalagens de remédio? Qual é a resposta certa, gente? E a última, 4. O humor da anedota está no fato de o paciente tomar um remédio, o médico não receitar medicamentos, C. O paciente confundir uma expressão, ou D. O vidro do remédio estar quebrado. O que é que gera humor? Por que é engraçado esse texto? Como que ele fez a interpretação? Tá bom? Então essa é a dica que eu dou. Também é muito fácil. Gente, vocês vão fazer com muita tranquilidade, mas essa atividade aqui, e nós vamos para a última atividade, certo? A última atividade era um testamento que está aí na página 7. Olha só, imagina a seguinte situação, né? Tinha um homem que estava lá para morrer, muito mal, doente, e aí ele pede, por favor, me dá uma caneta e eu vou deixar o meu testamento, né? E ele deixou o seguinte testamento, olha, ele escreveu assim: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Só que ele morreu antes de pontuar o texto, gente. Antes de colocar as devidas pontuações, ele morreu. E aí, será que essa falta de pontuação vai gerar problema? Muito. Por quê? Imagina o seguinte, que ficaram sabendo que, né, esse homem deixou os bens dele para alguém e, como ele mencionou, a irmã, o sobrinho, o alfaiate, que seria tipo uma espécie de... é um homem que costura roupas masculinas, geralmente roupas mais elegantes, tipo ternos, coisas assim, né? E os pobres. Imagina então que eles ficaram sabendo e eles foram lá para pegar esse texto e ver como que eles poderiam pontuar esse texto para que cada um recebesse a herança, para que cada um recebesse os bens, tá? Então aqui é um desafio. Vocês devem pontuar esse texto de uma forma que favoreça. Você vai escrever, né, 4 vezes exatamente as mesmas palavras, exatamente o mesmo texto, tá bom? Então, para a irmã, para o sobrinho, para o alfaiate e para os pobres. Que é uma dica aí no material, a linha ela tá pequena, provavelmente não vai caber aí. Faça no caderno que você vai ter mais tranquilidade para fazer esse exercício, tá? Então copie novamente esse trecho que tá aqui em laranja, em cada uma delas, ó. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. E aí a sua missão é que você deixe, então, que você modifique somente a pontuação. Você pode mudar, às vezes, a letra maiúscula, por exemplo, né? Se você colocar um ponto final, alguma coisa assim, ponto de interrogação, de exclamação. Mas a sua missão é que, mudando a pontuação, em cada uma das vezes que você escrever o seu texto, é alguém diferente que vai receber, né, aqueles bens. Será que você vai conseguir? Quer ver uma dica? Vou
fazer. Eu não tenho um jeito só não tenho uma única resposta, tá? Não existe uma única resposta correta. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Primeira coisa, é importante que às vezes você use pontos de interrogação. É a minha dica. Segunda, eu vou ler, certo? Para auxiliá-las, eu vou ler como seria, né, um jeito possível para deixar para cada um deles, e aí você interpreta e pensa que sinal de pontuação que você precisa para ter essa entonação. Combinado? Vamos lá, olha. Então, para deixar para a irmã, ó, deixo os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Quem que ganhou os bens nesse tipo de entonação? A irmã, tá? E como que eu deixaria para o sobrinho, então, ó? Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Viram a diferença na entonação? É isso. Concretiza essa entonação com sinais de pontuação corretos, certo? Como que eu vou deixar então para o alfaiate? Vamos pensar, ó. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Viu quem ganhou? Quem foi que ganhou os bens nesse caso? O alfaiate. E como que vai ficar para os pobres então? Que mudança eu preciso fazer? Olha, deixo os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será pagar a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. Aqui quem ganha então nessa última frase foram os pobres. Viram como ficou mais fácil? Agora reescrevam então, como eu falei, esse trechinho que está em laranja 4 vezes. Não pode colocar nenhuma palavra a mais, nem tirar nenhuma palavra. Só modifique o sinal de pontuação. E aí na próxima semana nós vamos fazer a correção de tudo. E eu vou explicar para vocês a proposta, daí a produção de texto. Façam então esses exercícios, não esqueçam, tirem foto, manda o professor de vocês, tá? Eu já fiz, então assista a próxima aula, assista a correção, porque nós vamos então corrigir e encerrar o material na próxima aula. Um beijo, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, espero que vocês tenham curtido, gostado como eu, e a gente se vê então na última aula desse material na semana que vem. Até mais!